Existem muitos frameworks JavaScript hoje em dia e pode ser difícil acompanhar cada um deles. Nesse vídeo trouxe 3 frameworks, Angular, React e Vue. Vamos falar sobre cada um deles, suas vantagens e desvantagens e qual o melhor para o seu projeto. Vamos lá! E vamos começar com o React falando dos seus conceitos básicos. O React é uma biblioteca JavaScript para criar interface de usuário. Ele é mantido pelo Facebook, empresa da Meta, e pela comunidade. Ele pode ser usado como base para construir aplicações mobile e single page. Ele é muito voltado na renderização de dados no DOM. Quando você for construir uma aplicação mais robusta, mais completa, você vai precisar adicionar outras libraries para tarefas como, por exemplo, roteamento, gerenciamento de estado, integração com uma API. Um exemplo de um framework React completo é o Next.js, que é mantido pela Vercel. Aqui algumas vantagens sobre o React. Ele é rápido e eficiente porque usa um DOM virtual em vez de manipular o DOM real. O React é fácil de aprender por causa de sua sintaxe declarativa e tem uma documentação muito boa e clara. Os componentes são reutilizáveis, facilitando a manutenção do código. Agora, algumas desvantagens do React. O React tem uma grande curva de aprendizado porque é uma biblioteca JavaScript complexa. Não é uma estrutura completa, portanto requer o uso de outras bibliotecas para tarefas adicionais. Aqui eu estou com a documentação do React aberta e logo na primeira página o que eu acho legal é que ele mostra vários exemplos de como é toda a semântica do framework. Mostra código, mostra aqui a interface do usuário. E você levando mais para baixo, ele tem outros exemplos também, mais exemplos, com várias situações aqui diferentes, que eu acho isso muito legal, muito didático. E lá no início, quando eu clico em Get Start, ele também mostra vários outros exemplos, toda a semântica e sintaxe do framework. E o que eu acho legal é que aqui, nessa página, ele mostra vários exemplos que você encontra no dia a dia, como por exemplo, condicionais, passar parâmetros para o componente, gerenciamento de estado, compartilhar estado entre componentes. Eu tenho componente pai, eu tenho componentes filhos. Como é que eu comunico os componentes filhos com os componentes pai? Então, o React ele tem uma documentação muito boa, muito clara. Tenho certeza que você olhando a documentação dele, você já vai aprender bastante coisa sobre o framework. Agora vamos falar sobre o Vue.js. É um framework open source JavaScript para construir também interface de usuários e single page application. Ao contrário de outros frameworks como React e Angular, ele foi projetado para ser leve e fácil de usar. Ele pode ser usado em conjunto com outros frameworks e bibliotecas ou como uma ferramenta standalone, ou seja, sozinho para construir aplicações front-end. Um dos principais recursos do Vue é o Two-Way Data Bind, ou seja, ele atualiza automaticamente a view, interface do usuário, quando há alguma alteração na model, ou vice-versa. Vantagens do Vue.js. O Vue é fácil de aprender devido ao seu tamanho pequeno e também tem uma documentação muito boa e clara. Os componentes dele são reutilizáveis, o que facilita a manutenção do código. As aplicações Vue são muito rápidas devido ao Virtual DOM e o carregamento assíncrono de componentes. Desvantagens do Vue.js. Embora o Vue seja fácil de aprender, ele possui
uma grande curva de aprendizado se você quiser dominar todos os seus recursos. O Vue não possui tantas bibliotecas e ferramentas disponíveis quanto alguns outros frameworks. Eu estou aqui com o site do Vue aberto, vuejs.org, e logo na primeira página, diferente do React, e eu acho isso já uma desvantagem, ele não mostra nenhum exemplo. Isso, eu tenho aqui uma página bem pequena, sem nenhum tipo de exemplo. Ele deixa isso para a própria página de documentação. Então vou clicar aqui no Get Start e aqui na página inicial, navegando por ela, eu vejo que ele mostra alguns exemplos aqui. E esses exemplos são bem pequenos, nenhum tipo de interface de usuário, somente código e o resultado do código. O que isso também é uma grande desvantagem. Fazendo uma comparação com o React, ele mostra alguns exemplos já bem legais, ele mostra um to-do, uma lista de tarefa, como fazer a construção de componentes, e já o Vue.js, a página inicial não mostra para que o framework veio. A gente tem alguns exemplos de código e é bem pequeno, ou seja, não é tão impactante quanto o React. Mas o Vue sim tem uma documentação aqui do lado bem grande. Agora vamos falar sobre o Angular. Ele é um framework JavaScript para construir aplicações web e em geral se usa muito o TypeScript. O Angular ele foi criado e é mantido pelo Google. Ele fornece two-way data bind, assim também como o Vue, ou seja, ele atualiza automaticamente a view, que é uma tela, uma interface de usuário, quando há alguma alteração na model ou vice-versa. Por fim, diferente do React e do Vue, ele fornece vários serviços integrados que são bastante úteis, como por exemplo, a manipulação do HTTP request, suporte para roteamento e templates. Vantagens do Angular. Ele possui uma grande comunidade e muitas bibliotecas e ferramentas disponíveis. É fácil de aprender devido à sua documentação bem organizada e sintaxe clara. Desvantagens do Angular. Embora o Angular seja fácil de aprender, ele possui uma grande curva de aprendizado se você quiser dominar todos os seus recursos. O Angular ele não é tão leve quanto alguns outros frameworks. Aqui eu estou com o site do Angular aberto e logo na primeira página ele não mostra nada de código, é só uma pequena introdução. Quando eu clico em Get Start ou Try Angular, ele me leva para uma pequena app, pequeno exemplo, bem simples, mas nada parecido com o React, bem parecido com o Vue, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito legal na documentação do Angular, que eu aprendi bastante quando fui fazendo os passos que a documentação apresenta. Olha só, você vai clicar aqui em Docs, construa sua primeira app, e aqui ele vai mostrando passo a passo, e isso que eu acho legal. Você faz todos os passos que está nessa primeira página e lá no final ele diz assim, vá para a próxima etapa, né? Qual que é a minha próxima etapa? Então aqui você clica na próxima etapa, então você já tem um guia, né? Você não fica perdido na documentação, onde eu tenho que clicar agora, o que eu tenho que procurar? Não, ele tem essas páginas aí que vão te guiando até o final. E tem uma outra coisa também que eu acho muito legal, que a galera que já conhece o Angular sabe, que ele traz, desde a versão aí 2.x, ele traz na sua documentação o Auth Hero, que é esse aqui. Então aqui também, assim como essas páginas que eu acabei de mostrar, ele é um guia, etapa por etapa, o que você vai construir é essa pequena aplicação. Para mim a documentação do Angular é muito boa em relação a isso, porque ele te dá o passo a passo. Olha, você aprende isso e depois disso você tem que aprender isso aqui. Então isso é muito legal. Então,
Qual o melhor framework? A resposta é: depende. Cada projeto tem suas necessidades e cada equipe tem suas preferências. O importante é escolher a ferramenta certa para o trabalho. Por exemplo, você tem uma equipe de 5 pessoas. Uma delas é que domina mais um pouco o Vue e a outra domina mais um pouco o React. Mas as outras 3 dominam bem mais o Angular. Então, qual a ferramenta que você vai escolher? Converse com a sua equipe e veja a expertise de cada um. Então, existem vários fatores que você tem que pesar para escolher uma ferramenta para o seu projeto. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Deixa aí no comentário se esse conteúdo serviu para você, se foi importante, se te ajudou de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva. O YouTube está me falando que tem muita gente que está consumindo aí o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito no nosso canal. Então dá essa força, é você que faz tudo isso aqui acontecer. E até a próxima. Valeu!